Ele literalmente decifra o código final da trapaça da vida. Ele consegue um cargo de servidor civil de nível 7 na Coreia sem nem mesmo fazer o exame. Enquanto isso, alguns de vocês estão aqui estudando por anos, apenas para receber a resposta de que tiveram mais sorte na próxima vez. Começa com ele dando uma saudação limpa e agradecendo ao superior pela recomendação. O comandante o parabeniza por ingressar no serviço de inteligência como um recruta especial. Ele sorri e chama o jovem soldado de sortudo. Ele se mantém educado e diz que só conseguiu isso porque seu comandante se preocupou com ele. O oficial imediatamente começa a rir, fazendo sinais com as mãos e jogando fora seu novo salário, que seria o dobro do que ele ganha. 2 anos depois, ele vive como uma lenda discreta. Ele está comendo costelas fritas casualmente em Dandong, China, enquanto ganha 5 milhões de won por mês fazendo quase nada. Do lado de fora, o apartamento parece bem pequeno, mas ele já sabe que alguns guerreiros de teclado estariam prontos para chamá-lo de desperdício de dinheiro público. Deitado no chão, ele olha em direção à câmera profissional apontada para fora porque seu talento é considerado nível satélite e vale centenas de bilhões. Finalmente, ele se levanta e se prepara para começar a missão. Ao mesmo tempo, a política global está em seu caos habitual. Depois do lançamento do ICBM e do 6º teste nuclear, os Estados Unidos impuseram duras sanções à Coreia do Norte. Por causa dessa pressão, uma das poucas linhas de comércio restantes da Coreia do Norte é a ponte do rio Amnok, em Dandong. Os Estados Unidos monitoram a área através de satélites militares que valem centenas de bilhões, e a Coreia do Sul observa através dele. Portanto, seu trabalho consiste principalmente em ficar sentado em frente a uma tela o dia todo. Mas ele ainda se vê como um ativo de alto nível. Então ele ouve a porta do apartamento destrancar. Ele reage instantaneamente, saca sua pistola e a aponta para o homem que está entrando. O visitante é um homem mais velho usando um paletó. Em vez de entrar em pânico, o homem pergunta calmamente se seu dia de folga foi bom e o convida para sair para comer. Ele abaixa a arma e concorda em ir com ele. Eles seguem para um restaurante iluminado por neon. Uma garçonete vestindo um vestido vermelho está servindo a comida. Os olhos do nosso protagonista se desviam em direção a ela por um segundo a mais do que o devido. O homem mais velho percebe isso imediatamente e diz que vai queimar um buraco no rosto dela se continuar encarando assim. Ele nega e diz rapidamente que está apenas esperando o menu. Mesmo os espectadores sem jogo conseguem perceber que a desculpa está pendendo por um fio. Choi, o veterano, é um contato sênior da NIS e um agente veterano de operações secretas que passou 20 anos construindo uma rede de inteligência humana na China. Como a organização NIS no exterior opera como uma rede ponto a ponto, Choi é o único contato que ele conhece em Dandong. Enquanto estão ali sentados, Choi pergunta sobre o caminhão que estão monitorando na ponte do rio Amnok. Ele diz que não o viu. Choi lhe diz para ficar atento e relatar qualquer coisa suspeita imediatamente. Então, Lingling, a garçonete, traz a comida deles. Antes que ele possa até mesmo agradecê-la, Choi já está colocando comida na boca e elogiando como seu chinês melhorou. Choi o avisa para não se acostumar com esta cidade porque é um barril de pólvora. Lobos estão escondidos entre as ovelhas aqui. Agentes de inteligência da Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia e Japão estão todos misturados na cidade. Além disso, os tríades estão ativos aqui, assim como a organização secreta da Coreia do Norte, a Sala 39. Se um incidente real acontecer em um lugar como este, o mundo inteiro pode sentir. Ele fica em silêncio por um momento, percebendo finalmente que isso não é apenas uma fantasia de espionagem. Reunindo-se, ele pergunta: qual é a maior preocupação no momento? Choi diz que o caminhão da Sala 39 é definitivamente uma preocupação séria, mas há algo mais urgente. Então, o comandante revela a próxima missão, que é fotografar uma transação de drogas que acontecerá esta noite, envolvendo um grupo de tríade de baixo nível. Ele imediatamente se opõe, dizendo que é um pombo, não um falcão peregrino, e isso é trabalho de campo direto. Choi simplesmente coloca um bônus de horas extras de 5 milhões de won na mesa, e de repente este homem se lembra de que ama seu trabalho. Ele sai e se esconde nos arbustos com a câmera pronta para coletar provas de seu esconderijo. Ele começa a tirar fotos da transação enquanto tenta descobrir quem é o outro lado. À medida que a troca acontece, ele aumenta o zoom para obter imagens mais nítidas. Então, ele vê de repente o caminhão norte-coreano da Sala 39 e toda a sua expressão muda. Choi havia perguntado sobre esse caminhão exato mais cedo. Antes que ele possa relatar algo a NIS,
alguém pressiona uma arma contra sua cabeça. Um homem grande exige saber quem ele é. Ele gagueja e implora para que não o atirem, mas o agressor rapidamente descobre que ele é um agente sul-coreano. Quando olha ao redor, percebe que vários homens estão apontando armas para ele, e não há mais caminho para correr. Ele tenta mentir e diz que é apenas um viajante perdido, mas até essa desculpa parece morta na chegada. O homem não parece impressionado com sua explicação, como um chefe ouvindo a mesma desculpa enrolada pela terceira vez naquele mês. Então ele também nota a câmera, e a situação fica ainda pior. Sem para onde ir, ele mente novamente e afirma que estava apenas tirando fotos de pássaros migratórios. A resposta que recebe é um soco direto no rosto. Ele continua insistindo que está apenas lá para tirar fotos, mas o agressor não compra nenhuma daquilo. Em vez disso, ele ordena que seus homens coloquem um silenciador e o matem. Enquanto a pistola é preparada, o medo finalmente o atinge com força. Ele se lembra de que foi recrutado especialmente por Nate como um agente de inteligência disfarçado. Ele foi enviado para tirar fotos e passar informações. A razão pela qual foi recrutado em primeiro lugar é que sua unidade militar o recomendou fortemente. Essa memória o puxa para um flashback. Antes de ingressar na NIS, ele era o sargento de primeira classe Kang Chang-soo, um soldado de elite no comando de operações especiais do Exército da República da Coreia. Seu comandante falava sobre sorte, mas isso nunca foi a história completa. Nosso protagonista era o tipo de soldado que fazia todos os outros parecerem personagens secundários em seu próprio esquadrão. Mesmo depois de lidar com pessoas perigosas ao longo de sua carreira militar, ele admite que nunca viu monstros como esses antes. De volta ao presente, aquele modo de elite é ativado. Ele derruba a arma, ele soca o agressor, ele rouba a arma e vira toda a cena de cabeça para baixo. Outro homem mira com uma espingarda contra ele. Então, ele agarra o primeiro cara como um escudo humano e começa a disparar como um profissional. Seus olhos se tornam frios e focados. Finalmente, ele expõe a fera de soldado escondida sob aquele ato de pomba despreocupada. Em pouco tempo, os capangas estão no chão. Ele é o único que permanece de pé no meio da bagunça. Então, a realidade o alcança. Os tiros chamarão os Triads da sala 39 a qualquer momento. Limpar isso está prestes a ser um pesadelo. Tiros começam de todas as direções. Os Triads disparam de um lado. Os soldados norte-coreanos respondem do outro. Enquanto Chang-song permanece agachado no meio, ele percebe que está em uma desvantagem de 30-1. Ele imediatamente entra em modo de sobrevivência. Primeiro, ele precisa de uma arma. Em segundo lugar, precisa de uma distração. Olhando ao redor, ele avista um AK caído no chão, próximo. Então, ele ouve gritos sobre matar todos os chineses. Por um segundo, ele simplesmente congela e ouve. Depois disso, ele começa a gravar o que está acontecendo. Através da lente da câmera, ele observa os Triads e os soldados norte-coreanos se voltarem uns contra os outros em tempo real. De repente, ninguém mais presta atenção nele. Enquanto filma, ele começa a juntar as peças. O lado norte-coreano parece ter confundido seu ataque com uma emboscada dos Triads. Ele continua olhando para a confusão, tentando entender. Os dois grupos continuam atirando um no outro como irmãos brigando por uma herança que nunca foi deles. Basicamente, os tiros vieram do lado dele, mas ambos os grupos presumiram que o outro havia feito um ataque surpresa. Ou talvez a verdade maior seja que nenhum dos lados nunca planejou manter o acordo limpo. Os Triads queriam o dinheiro e as drogas. Os norte-coreanos queriam todos mortos para que pudessem ficar com o dinheiro para si. Assim que os tiroteios finalmente diminuem, Chang-song observa a cena e percebe que teve sorte. Com o AK em mãos, ele se move cuidadosamente pela área. Todo o local do acordo está devastado. Corpos estão espalhados pelo chão e ninguém ficou de pé. Ele tenta entender o que aconteceu e sair antes que o próximo problema apareça. Ao passar pela estação de gasolina, ele leva um segundo para notar quão insano é que esses homens estivessem atirando tão perto do combustível. Enquanto procura por qualquer evidência que valha, apenas relatar, algo no chão o faz parar em seco. Seu rosto fica em branco por um segundo e então o choque o atinge. A cena muda para uma base militar na Coreia, onde um oficial comandante folheia um arquivo e lê em voz baixa um nome. O nome de Kang Chang-song. Ele então o chama de lenda, não apenas porque sua habilidade de combate era monstruosa. Havia uma razão completamente diferente pela qual as pessoas o lembravam. Ele começa a contar a história de quando foram enviados juntos em uma missão. Chang-song recuperou suprimentos militares roubados. Quando perguntado como ele fez isso, respondeu casualmente que os pegou pelo caminho. Depois veio outra missão,
onde Chang Song capturou um suspeito de terrorismo procurado. Quando perguntado como, de alguma forma a resposta ficou ainda mais louca. Ele disse que estava a caminho do mercado, quando o suspeito cruzou seu caminho. Não é de admirar que, quando se trata de Chang Song, a lógica faz as malas e sai cedo. Então, em uma terceira missão, ele resgatou reféns. Quando perguntaram como ele conseguiu isso, a resposta foi a mesma bobagem. Ele disse que estava a caminho do banheiro e os encontrou no caminho. O comandante resumiu: Chang Song se move por situações impossíveis com um nível de sorte que se recusa a seguir qualquer regra normal. Agora, esse mesmo homem está de volta com o Ness. Mais uma vez, ele está tropeçando em algo por pura sorte. De volta ao acordo de drogas destruído em Dandong, Chang Song encontra uma maleta e a abre. Dentro estão pilhas de dinheiro bem organizadas, cerca de 2 milhões de dólares americanos, que equivale a cerca de 2,4 bilhões. Em um segundo, ele vê aquele número. Tudo ao seu redor parece parar. Ele levanta o dinheiro mais perto do rosto e seu cérebro simplesmente desconecta por um segundo. Aquela quantia é mais do que o dobro do prêmio máximo da Loteria da Coreia. Enquanto isso, metade dos espectadores que ouvem isso acaba de perceber que suas economias de vida não chegariam nem perto. Ele se força a voltar à realidade e imediatamente começa a limpar tudo. Ele localiza as câmeras de CFTV nas proximidades e as destrói. Ele apaga a filmagem, entoca o dinheiro e as drogas perto da estação de gasolina e embrulha toda a cena da forma mais limpa possível. Assim, o encobrimento está feito. Então ele sai para a noite em sua motocicleta com o capacete. Mas uma pergunta continua a martelar em sua mente. Ele deve contar ao velho Choi sobre os 2,4 bilhões? Seus pensamentos voltam para sua família na Coreia, especialmente para seus irmãos mais novos que cresceram sem pais e tiveram uma vida difícil o tempo todo. A ideia paira ali por um momento. Talvez ele devesse apenas ficar em silêncio. Ele continua pilotando por Dandong enquanto a cidade permanece iluminada e movimentada. Mas o clima todo muda em um instante. O dinheiro deixa de importar, porque um problema muito pior acabou de substituir. Uma base NIAS de alto nível foi atacada. Não é apenas qualquer base. Pertence ao velho Choi, o agente de operações especiais que passou 20 anos construindo toda a rede de inteligência humana na China. O mesmo homem que foi seu único contato em Dandong. Agora ele foi assassinado. Isso significa que tudo está exposto. Sala 39. Os Triads. MSS, CIO, CIA. Todas as organizações de inteligência na área agora podem ter acesso ao que Choi construiu ao longo de 2 décadas. Nomes, locais, operações, tudo isso pode já estar em suas mãos. Bem no meio disso está o próprio arquivo de Chang Song e todos os seus detalhes. Com o perigo se aproximando de todos os lados, um pensamento atravessa tudo. Se ele não sair da China imediatamente, ele estará morto. Uma rodovia corta a noite, enquanto uma placa de sinalização passa por ele. G228. Então sim, ele já está fora de Dandong. A próxima localização aparece logo depois. Dalian, uma cidade portuária na província de Liaoning. Ele pilota através da escuridão em sua motocicleta. Em alta velocidade, a regra de emergência entra em ação. Se as pessoas acima da sua linha de reporte desaparecerem ou morrerem, ele deve evacuar para uma casa segura designada. Então, ele vai para lá imediatamente. Ele entra e caminha diretamente até o telefone de emergência instalado. Ele ativa o sistema e retira um pequeno dispositivo com um display de código. O número é 505, o que significa SOS. Ele levanta o fone e a linha conecta. Ele se identifica primeiro como Dandong Pigeon 5. Depois, ele dá a razão para usar a casa segura. Seu superior, o velho Choi, Pigeon 2, está morto. Ele mantém tudo curto. A possibilidade de sua exposição é alta. A situação é perigosa. Assim, o pior pensamento em sua cabeça se torna oficial. Uma luz brilhante, de repente, inunda o local vindo do lado de fora. Ele pausa no meio da chamada e observa um carro entrar na casa segura. Seu rosto fica pálido. No momento seguinte, ele já está sob custódia. Suas mãos estão algemadas e ele está sentado dentro de um veículo em silêncio. Então, um homem de terno aponta uma pistola silenciada bem para o seu rosto. Ele diz que não está aceitando perguntas. Em vez disso, o homem exige sua impressão digital. Outro homem segura sua mão e a escaneia ali mesmo no carro. O sistema confirma sua identidade. É realmente Dandong Pigeon 5. O homem armado diz que é por questões de segurança. Então, eles cobrem sua cabeça e o arrastam para fora. Ele pergunta se este é a casa segura de Dalian, mas a única resposta que recebe é para não fazer perguntas e
apenas seguir. Depois disso, eles o levam para uma sala e finalmente removem a cobertura. O homem lhe diz para ficar ali até novas instruções virem da sede. Há um banheiro dentro, então ele não pode sair. Então, o agente desbloqueia suas algemas. Ele diz que ele deve dormir, pois já é tarde, e sai prometendo vê-lo pela manhã. O tempo passa e o relógio continua movendo. Ele está deitado lá, acordado e sem camisa na cama. Seus pensamentos ficam voltando ao mesmo ponto. O velho Troy foi assassinado no mesmo dia do tiroteio. Há uma grande chance de que os assassinos estejam conectados ao que aconteceu lá. Se isso for verdade, então também há uma chance séria de que eles venham atrás dele a seguir, já que ele era subordinado direto de Troy. Esse pensamento fica rodando em sua cabeça. Se não conseguir sair da China, ele vai morrer. Mesmo assim, ele ainda se apega a uma última esperança. A empresa irá tirá-lo em segurança, certo? Amanhã chega e agora ele recebe sua resposta. Ele é levado a uma reunião e imediatamente ouve a pior notícia possível. Ele precisa voltar ao trabalho. Isso significa que estão enviando-o de volta para morrer, especialmente quando sua identidade e local de trabalho já podem ter sido expostos. O agente permanece calmo e diz que a sede determinou que ele estará em segurança. Isso apenas faz com que ele perca a calma. Ele pergunta em que exatamente essa decisão se baseia. Então, a resposta cai bem em seu rosto. É, porque ele é apenas um funcionário de baixo nível da NES. Ele congela por um segundo, então pede que isso seja repetido. O agente explica sem nenhuma empatia. Todo mundo já sabe que agentes monitoram a ponte do rio Aminok, o MSS da China, o Escritório Geral de Reconhecimento da Coreia do Norte e até outros países sabem grosso modo que ele existe. Não há um benefício real em eliminá-lo. Fazer isso seria apenas um incômodo. Ele fica atordoado. Então, ele tenta argumentar seu valor. Ele diz que a América usa satélites, mas ele substitui esses satélites em campo. Então isso também deveria torná-lo importante. O agente não pisca. Ele diz que todo o trabalho da empresa é importante. No entanto, se ele desaparecer, pode ser substituído por outro funcionário em pouco tempo. Então, ele deve apenas voltar ao trabalho. Ele realmente é informado de que ele importa no papel e é substituível antes do almoço como qualquer outro funcionário corporativo. A cena muda novamente quando o sol nasce, porque um funcionário de baixo nível é facilmente substituível. Se ele morrer, dizem que ninguém vai se importar em passar pelo incômodo de matá-lo. Então, no final, ele retorna à base. Ele se joga no sofá, parecendo devastado, com latas e petiscos espalhados pela mesa e seu laptop ainda aberto. Ele se pergunta se realmente é tão insignificante, nem mesmo digno de ser morto. Essa é uma maneira brutal de arruinar a autoestima de alguém sem nem mesmo levantar a voz. Enquanto ele está deitado em seu sofá, completamente arrasado, dois homens de terno entram silenciosamente por trás do sofá. Um deles já está segurando um machado vermelho. Ele está ali deitado, mordendo um petisco, completamente alheio por um segundo fatal. Então, o atacante balança o machado. Ele desce com força, cortando o saco de petiscos e batendo no sofá onde ele estava deitado. Os homens ficam chocados porque erraram o alvo. Abaixo, ele já se agachou sob a mesa, olhando de volta para eles com aquele mesmo olhar frio e perigoso em seus olhos. Então, a palavra final cai alegre em Dandong City, na província de Liaoning. Sob luzes vermelhas brilhantes, um machado afiado pende bem sobre o rosto de um homem. Ele começa a se desculpar imediatamente, implorando e jurando que nunca mais venderá drogas secretamente no território da Sociedade Dragão Negro. O homem segurando o machado finalmente aparece plenamente. Esse homem enorme é Wang Yudong, o gerente da filial da Sociedade Dragão Negro em Dandong. Yudong pergunta ao homem se ele roubou as drogas do posto de gasolina. O cara entra em pânico e diz que não. Ele afirma que estavam lidando com produtos contrabandeados da Malásia e que nada daquilo foi roubado. Enquanto isso, os corpos já estão espalhados pela sala. Ele continua chorando e diz que eles não são loucos o suficiente para roubar da Sociedade Dragão Negro. Então ele acrescenta que nem mesmo sabe de qual posto de gasolina estão falando e implora para que acreditem nele apenas uma vez. Então, outra voz aparece de trás e chama Yudong. Este homem verifica as drogas em sua mão e diz calmamente que a qualidade é baixa. Com base na turbidez, não é de alta qualidade. Seu nome é Wu She, o vice-gerente da filial da Sociedade Dragão Negro em Dandong. Ele diz que parece que o homem estava dizendo a verdade afinal. Por um pequeno segundo, a esperança retorna. O homem que chora imediatamente se anima e concorda com tudo que Wu She diz. Ele até diz que estava apenas tentando ganhar um dinheiro extra. Yudong olha para ele e diz que irá acreditar nele. Então, ele traz o machado para baixo de qualquer forma. O machado cai com força e o sangue espirra pelo chão. Yudong deixa claro que,
Se as tríades são os reis da China, então a Sociedade do Dragão Negro é o rei da província de Liaoning. Alguém ousou invadir o local do acordo deles e roubar suas drogas e dólares. Isso inclui as pessoas que vendem drogas secretamente e aquelas que gastam dólares como água. Até os coreanos ao redor daquela casa do velho, o que eles mataram da última vez. E o Dong ordena que todos sejam arrastados para dentro e diz que vai arrancar o rosto do culpado enquanto o homem ainda estiver vivo. Ele não se importa se eles entrarem faltando membros. De volta à base, Chang Song é o primeiro a se mover. Antes que consigam terminar de se mover, ele avança rápido e lança um soco no homem com o machado. O homem tenta atacar com o machado, mas Chang Song desliza para dentro e o acerta na cara. Então, ele continua, soco após soco, transformando esse cara em uma sessão de alívio de estresse. Outro homem corre em sua direção com uma faca. Ele bloqueia com precisão. A faca e o machado voam longe. Ambos os atacantes são atingidos com força, e um deles solta um grito completo quando cai. Então, Chang Song fica ali naquele agasalho verde, parecendo calmo novamente. É como se a sala nunca tivesse perdido o controle. O cara realmente acha que é o personagem principal, e honestamente, neste momento, ele não está errado. Do lado de fora, ainda é noite, mas dentro, todo o roteiro muda. Um dos atacantes é atingido no rosto. Ele volta a si e olha para cima para ver Chang Sung parado sobre ele, pedindo que ele acorde. Isso tem que ser o pior despertador já inventado. Ambos os homens estão amarrados no chão agora, gritando para ele soltá-los. Ele simplesmente diz não. Um deles começa a gritar, perguntando se ele tem ideia de quem ele é. Chang Sung diz que não. O homem grita que ele cometeu um enorme erro e se apresenta como Fan Zhendong, o segundo em comando da Gangue do Urso Pardo. Ele continua gritando e pergunta o que há de errado com Chang Song. Seu chinês é ruim? Ou ele apenas não entende a situação? Então, ele finalmente explica a parte que realmente importa. A Gangue do Urso Pardo em Dandong é protegida pela Sociedade do Dragão Negro. Chang Song finalmente junta as peças. A Sociedade do Dragão Negro está sob as tríades. Quando ele entende a hierarquia, diz em voz alta. Então, o que isso realmente significa é que esse cara é um subcontratado de um subcontratado. Então ele acrescenta que ele deveria saber se ele é algum grande chefe de uma empresa minúscula. Mesmo uma IA que não sabe nada, não conheceria esse idiota. Então ele diz para não usar essa linha. Você sabe quem eu sou? Novamente. A menos que ele esteja falando com a mãe dele, porque ela provavelmente é a única ainda inscrita nessa história. O cara tenta se recuperar elogiando seu chinês, mas Chang Song corta isso imediatamente. Ele diz para ele responder as perguntas antes que seu filtro seja esmagado com um haltere. É quando a parte que realmente importa aparece. A base foi exposta pela Gangue do Urso Pardo, que é um grupo subordinado sob a Sociedade do Dragão Negro. Chang Sung começa a trabalhar em seu laptop enquanto a interrogatório continua. Ele solicita que o quartel-general da NIA feche a base. A partir do que ele consegue da segunda em comando da Gangue do Urso Pardo, a razão pela qual a Sociedade do Dragão Negro matou o velho Choi foi para interferir na investigação sobre drogas ilegais. A Gangue do Urso Pardo só veio capturar os coreanos dentro do prédio de Choi. Eles não vieram porque já sabiam que Chang Song roubou o dinheiro e as drogas. Mas agora que ele deteve um de seus homens, essa camada de proteção acabou. Isso significa que tanto a Sociedade do Dragão Negro quanto as tríades vão atrás dele agora. Ele olha para a tela e pensa que a ordem para fechar a base deve chegar em breve. Ele já está imaginando o próximo passo: sumir das vistas e sair da China. Quando a mensagem finalmente chega, o fechamento da base é impossível por causa do recente incidente no posto de gasolina. O líder da Sala 39 está agendado para atravessar a ponte dentro de algumas horas. Então, ele tem que conseguir tirar fotografias por causa disso. Ele precisa manter sua posição atual e ficar onde está. Nesse ponto, ele segura a cabeça e percebe que está ferrado. Ele olha para a bagunça que fez e o trabalho que ainda tem que terminar. Então ele ouve algo. O teclado da porta começa a apitar. Ele se levanta e a abre. Em pé ali está um novo problema em forma humana. Um cara de cabelo vermelho em um terno já está falando antes que a porta esteja totalmente aberta. Ele está perguntando se seu irmão está ali. Atrás dele, uma gangue inteira está armada. A situação está prestes a piorar. Chang Jong pensa sobre como os agentes de inteligência aparecem em filmes, onde tudo é discreto, elegante e sexy na superfície. Ele admite que conseguiu parecer um pouco assim também. Um homem avança e se apresenta em voz alta como Wang Choujin, o líder da gangue do Urso Pardo de Dandong.
Chun Song só pode admitir para si mesmo que está preso lidando com esses palhaços. A gangue começa a pressioná-lo, perguntando se ele sabe quem são. Assim como alguns de vocês, Chun Song começa a rir no pior momento possível. Wang Chojin se ofende imediatamente e avança com uma faca. É quando toda a cena muda. Antes que alguém possa reagir, Chun Song derruba vários oponentes em uma explosão limpa. 3 mais correm em sua direção logo depois, mas ele não desacelera. Um soco, então outro, depois outro. Em um instante, 4 deles já estão no chão. Agora o pânico começa a se espalhar. Eles sussurram entre si, tentando entender porque isso não deveria acontecer. Em suas cabeças, isso é a vida real, não algum filme de ação onde um cara limpa um grupo todo sozinho. Chang Song sente essa mesma desconexão também. A realidade é diferente dos filmes, mas isso não significa que fica mais fácil. Ele pega um martelo, aceita o que está diante dele e se prepara para lidar com isso do jeito difícil. A tensão aumenta novamente. A gangue hesita, pega entre correr para dentro e recuar. Enquanto isso, ele se mantém firme e diz que venham se eles realmente querem lutar. Então outra voz corta a cena. Alguém diz que um novato fez seu superior vir até Dandong no meio da noite. Ele continua a criticar a nova geração também. Diz que os recrutas hoje em dia são completamente sem esperança. O bullying corporativo soa realmente o mesmo em todo lugar. O homem então olha para o lado e pergunta se este é o chamado Pigeon 5. Este sênior é na verdade Peregrine Falcon 9, um agente de operações especiais da ANIS e especialista em combate de campo. Chang Song verifica se é realmente Peregrine Falcon 9. O sênior diz que já deixou isso claro em sua mensagem do quartel-general. Depois, ele diz que a primeira palavra de Chang Song deveria ser um pedido de desculpas. Ele está claramente irritado porque a regra mais básica do trabalho de inteligência é não ser pego. No entanto, de alguma forma, esse novato deixou uma casa segura ser exposta por vagabundos da rua. Chang Song explica que o prédio pertencia ao falecido Pigeon 2. Portanto, a gangue do urso marrom veio aqui. Ele está dentro apenas porque o quartel-general disse para ele usá-lo. Essa resposta não acalma seu sênior nem um pouco. Ele grita com ele por estar respondendo ao sênior que veio protegê-lo. Chang Song se desculpa imediatamente, mas isso ainda não é suficiente. O sênior diz que ele nem consegue controlar suas expressões faciais. O sênior volta à missão e pergunta sobre o quartel-general do alvo que o ordenou a filmar. Chang Song responde rapidamente que já filmou e enviou a gravação mais cedo. O alvo é presumivelmente o número 4, a pessoa encarregada da sala 39. O sênior imediatamente faz a próxima pergunta óbvia. Então, por que ele ainda está aqui em vez de se preparar para se retirar? É quando Chang Song hesita e admite que ainda há um problema a ser resolvido. Ele revela que alguns vagabundos estão amarrados dentro da sala. O sênior instantaneamente perde a paciência. Ele pergunta se Chang Song está louco e aponta como é imprudente expor sua identidade sem nem mesmo cobrir o rosto. Chang Song admite awkwardly que já é tarde demais porque eles o viram. Isso apenas piora a palestra. O sênior o agarra e começa a reclamar, dizendo que ele expôs seu rosto e a casa segura e ainda tem a coragem de se chamar de agente de operações especiais. Chang Song tenta se defender dizendo que foi um ataque surpresa e que ele não podia fazer nada, mas nada disso está salvando ele agora. No final, o sênior simplesmente encerra a discussão e assume o controle. Ele diz que vai cuidar da limpeza pessoalmente. Então, ele o atinge com um aviso de demissão. Depois disso, ordena que ele deixe o país até amanhã e nunca mais volte. Ele até diz que se ele entrar novamente, ele mesmo irá matar o novato. Então vem o golpe final. Ele diz claramente que ele não é material para a gente. Chang Song fica parado lá, parecendo arrasado. Em voz baixa, ele diz que não pode desistir de ser um agente da NIS ainda, não até encontrar os 2,4 bilhões de wons. Ele percorre isso em sua cabeça e se pergunta se ainda há alguma saída depois de ser tão rebaixado. Agora, realmente não parece que há uma. Então, o sênior abre a porta para checar os homens amarrados e congela. O quartel-general reportou apenas 2 vagabundos, mas dentro há muito mais do que isso. Ele se vira e pergunta por que há tantos. Chang Song responde casualmente que eles aumentaram um pouco desde antes, cerca de 15 a mais. Então ele pergunta se isso é difícil de lidar. Isso leva o sênior ao limite. Ele começa a xingar
e grita que matar 17 civis de uma vez não é trabalho de um agente de inteligência. Isso é o que um terrorista faz. Ele exige saber o que Chang Song planeja fazer a respeito e como ele pretende consertar o vazamento de informações. Chang Song fica em silêncio por um segundo e começa a pensar. Então, seu rosto muda. Ele levanta um dedo e diz que tem uma maneira de resolver isso de forma discreta. Depois disso, ele se inclina para frente e diz que essa única coisa vai resolver tudo. O sênior apenas o observa, completamente desconcertado. Ele só consegue pensar em uma coisa. Esse novato é um verdadeiro lunático. Os vagabundos amarrados se olham e instantaneamente percebem que esses são os exatos homens que a Sociedade do Dragão Negro tem caçado. Um deles diz aos outros para se desamarrar e sair primeiro, porque não importa o que aconteça, eles têm que pegá-los. Se falharem aqui, Wang Yudong da Sociedade do Dragão Negro vai exterminá-los todos. Um dos homens amarrados faz a pergunta óbvia. Como eles devem pegar alguém quando isso aconteceu? Mesmo depois de todos eles terem pulado nele de uma vez. Chang Song observa toda a cena em silêncio. Então, Wang Chujian pede para que eles sejam libertados. Mas antes que ele consiga terminar a frase, a gasolina começa a derramar sobre ele. Chang Song, calmamente, diz que como eles viram seu rosto, ele não pode deixá-los viver. O cara de cabelo vermelho começa a gritar enquanto ele apenas fica lá com aquele sorriso pacífico que de alguma forma torna tudo mais desagradável. Então, ele o chama de lixo combustível e acende o isqueiro, bem ali. A cena corta para 10 minutos antes, exatamente antes de tudo ficar tão insano. O agente sênior olha para Chang Song e admite que novos recrutas fazem coisas estranhas. Mas mesmo para esse padrão, esse cara é diferente. Chang Song diz que o galão de gás deve resolver o problema. O sênior pergunta o que exatamente ele pretende fazer com isso. Então ele responde que ele vai usá-lo para perguntar à gangue amarrada como eles deveriam lidar com essa situação. O sênior pergunta por que ele precisa disso quando poderia apenas perguntar a Niftik Sisha. Chang Shishong imediatamente corta isso e diz: não, ele vai perguntar à gangue do urso marrom em vez disso. Então a cena volta para a sala da gangue onde o novato está com o isqueiro em mãos e começa a pressioná-los por respostas. Um vagabundo solta que o que ele está borrifando é apenas lubrificante. Chang Song diz a ele que se você borrifar, as engrenagens giram mais rápido e o cérebro também. Então ele pede para que eles expliquem por que merecem viver. Os homens amarrados completamente quebram e perguntam por que ele quer até matá-los. Chang Song diz que a resposta é simples. A Sociedade do Dragão Negro será um incômodo se continuarem o perseguindo. E além disso, todos eles viram seu rosto. Wang Chujin aponta que ele é quem o mostrou a eles em primeiro lugar. Chang Song não argumenta corretamente. Ele apenas continua repetindo que eles viram seu rosto. Nesse ponto, o cara de cabelo vermelho finalmente entende que escolheu a luta errada com o homem errado. Em sua cabeça, falar com Chang Song é como falar com um urso, exceto que este urso também vem com gasolina e um isqueiro. Então, ele muda de tática rápido. Ele começa a implorar. Promete que se Chang Song os deixar ir, nenhum deles dirá uma palavra sobre hoje. Como líder da gangue do urso marrom, ele jura que pode manter seus homens em silêncio. Chang Song diz que não acredita nele. Ele simplesmente lhes diz adeus. A sala inteira enlouquece. Wang Chujin entra em pânico e pede um momento. Diz que pensará em uma maneira. Chang Song hesita. Ele fica ali com o isqueiro na mão. Diz a ele que, sem um bom plano, a morte é inevitável. Aponta que a verdadeira tarefa deles era encontrar os suspeitos. Em vez de encontrá-los, toda a gangue do urso marrom foi derrotada por um homem só. Então ele pergunta ao líder da gangue se ele realmente acha que a Sociedade do Dragão Negro os deixará em paz após isso. Se a Sociedade do Dragão Negro agir de alguma forma como os Tríades, então esses caras estão acabados. Na melhor das hipóteses, eles sobrevivem tempo suficiente para serem menosprezados pelo resto de suas vidas. Mesmo isso é a versão generosa. Shen Song então diz que, se não puderem lhe dar uma razão real para confiar em seu silêncio, eles têm que morrer. A sala fica em silêncio por um segundo. Ele pergunta se ninguém tem ideias. Isso finalmente faz Wang Chujin falar que ele tem um plano. Chang Song o avisa que, se a ideia for algo inútil como por favor confie em mim, então ele está morto na chegada. O líder da gangue diz
diz para ele ouvir primeiro. Então ele diz que pode revelar tudo o que sabe sobre a sociedade do dragão negro. Isso chama a atenção de Chang Song imediatamente. Ele diz para ele continuar falando. Wang Chujin diz que vazar informações da sociedade do dragão negro significa morte. Ajudar esse vazamento também significa morte, que é exatamente porque ninguém naquela sala ousaria abrir a boca depois. Então, ele acrescenta a parte-chave. Se Chang Song gravar um vídeo de todas as suas fraquezas com todos presentes na sala, essa gravação se torna a salvação deles. Shen Song o observa e pondera. Ele pergunta se eles realmente estão bem em colocar suas vidas em suas mãos assim. Wang Chujin responde com uma honestidade cansada. A situação atual deles não está diferente de qualquer forma. Shen Song pensa nisso e percebe que isso pode realmente funcionar para ele de mais de uma maneira. Ele precisa ficar na China para poder mover secretamente os 2,4 bilhões que procura. Ele também precisa de mais informações sobre a sociedade do dragão negro se quiser continuar investigando a operação de drogas do velho Choi. Além disso, se esses caras não puderem falar imediatamente, ele compra tempo para si mesmo. A ANS provavelmente não pode forçá-lo a desistir imediatamente também. Uma vez que toda essa cadeia se encaixa, ele sorri e decide que o plano é perfeito. Ele diz ao sênior que está começando a gravação. O sênior concorda e prepara a câmera. Mesmo ele parece atônito assistindo isso se desenrolar enquanto filma. Ele admite que está no ramo há muito tempo. Esta é a primeira vez que vê alguém como Chang Song. Por todos os padrões normais, expor uma base e expor sua própria identidade é um erro fatal imperdoável para um agente de inteligência. Mas, de algum modo, esse mesmo novato subjugou 17 homens sozinho, sem vítimas civis. Ele os manteve em silêncio com raciocínio rápido e garantiu informações sobre a sociedade do dragão negro e a organização de drogas. Ele ainda completou a missão de filmagem no meio de todo aquele caos. Até o sênior se pergunta se Chang Song é um total fracasso ou algum tipo de monstro de classe S disfarçado. Então a gravação começa oficialmente. Chang Song entra em cena com o líder da gangue. Ele pede que ele declare seu nome e ocupação. O cara se identifica nervosamente como Wang Chujin, líder da gangue do Urso Marrom. Chang Song diz que ouviu que Wang tem alguns segredos para compartilhar hoje. O homem confirma isso. Ele pergunta como um grupo tão ruim em lutar consegue até perder 17-1. Então ele zombeteia Wang por estar envergonhado e o chama de homem frágil. Essa linha atinge tão forte que o sênior quase sofre um curto-circuito atrás da câmera. Ele apenas fica encarando por um segundo, enxuga a testa e decide que a empresa definitivamente contratou um lunático completo. Um complexo governamental fica sob a bandeira da Coreia e o foco muda diretamente para uma reunião de inteligência. Um relatório chega informando que a Pomba 5 conseguiu realizar a operação com sucesso. Nossa ração, uma agente feminina, explica que a Pomba 5 capturou o líder do RDM-34 e o moveu para Dandong. Atrás dela, a imagem da Pomba 5 permanece na tela enquanto os oficiais na sala escutam em silêncio. A agente continua explicando que o alvo tinha estado escondido até agora. Ela chama todo o desenvolvimento de incomum. Sim, isso já é um sinal vermelho. O vice-diretor da fábrica, Nam Woo-sung, está sentado à mesa com um terno. Ele questiona por que uma figura tão importante se moveria em Dandong, de todas as lugares. A explicação dedutiva muda para a situação bagunçada de Dandong em uma flashback em preto e branco. Homens armados disparam no escuro, flashes do cano iluminando a cena. Nam aponta que a área fica entre a Coreia do Norte, China e os Tríades, tornando incidentes inexplicáveis comuns lá. Basicamente, o equivalente geopolítico de "Bro, qualquer coisa pode acontecer, não faça perguntas". A agente feminina contra-ataca, perguntando se ainda não tem conclusão. Então ela diz que, com base no que foi confirmado até agora, os bens roubados incluíam 20 quilos de efedrina e 2 milhões de dólares. A agente feminina diz que os vestígios foram completamente apagados e a encoberta foi tratada perfeitamente. A agente feminina fica séria e diz que há duas possibilidades. Nam escuta atentamente de lado. A primeira possibilidade é que poderia ter sido uma operação armada em grande escala, organizada pela Coreia do Norte ou pelos Tríades. Então ela apresenta a segunda possibilidade. Poderia ter sido uma terceira parte, não um exército, não uma facção, mas um único profissional altamente treinado cuja identidade é desconhecida. A agente feminina acrescenta que o objetivo exato dessa pessoa ainda é completamente desconhecido. Nam reage mal imediatamente. Ele segura a cabeça, suando como se a segunda teoria acabasse de instalar um malware em seu cérebro. Dom limpa o rosto e admite que a segunda possibilidade lhe dá arrepios.
O briefing descreve alguém confundindo ambos os lados com armadilhas. Pegando o líder do Erdiam 34 do salão de contato, ele desaparece sem deixar rastro. A agente feminina diz que esse tipo de movimento é algo que apenas Enders lendários em um nível extremo poderiam realizar. Ela avisa que, se alguém assim continuar operando ao redor dos Tríades, Dongdong e a região nordeste ao redor se transformarão em uma zona de guerra. Ela diz que devem observar essa pessoa separadamente e tratar o assunto como uma prioridade máxima. Nam concorda que aproveitarão essa oportunidade para capturar a pessoa viva. A agente feminina parece pronta para a ação. A ordem é dada para que todos os agentes disponíveis sejam destacados imediatamente. Um mapa destaca Chongchun na região, com Dandong marcado nas proximidades. Nam levanta a mão e dá a ordem para iniciar a operação de captura do líder do Erdiam 34. A designação é destinada a um agente iniciante da NIS. Isso é insano. Eles realmente olharam para uma bomba-relógio internacional e disseram para enviar o maldito novato. A cena salta para uma rua apertada entre prédios. 2 carros estão mal estacionados, bloqueando a entrada. Alguém reclama com raiva sobre quem estacionaria assim e quem bloqueia o caminho com o carro. Um homem de cabelo vermelho com um terno largo avança com outros homens atrás dele. Ele chama os velhos de lado e diz a eles para valorizarem o pouco tempo que lhes resta. 2 homens mais velhos se encaram, irritados e confusos. Um pergunta por que o homem de cabelo vermelho está dizendo a eles para moverem o carro. O homem de cabelo vermelho se inclina com um sorriso maligno e diz que hoje ele vai levar não apenas o negócio deles, mas também suas vidas. Um monólogo completo de vilão, máxima cringe. Um velho murmura que seu humor já não poderia piorar. Então, o ruivo de repente é derrubado com força. Quando ele se levanta, nosso homem está próximo. O ruivo exige saber quem ele é. Dove 5 responde friamente, dizendo que ele é a morte. Então, ele começa a espancar o ruivo. O ruivo imediatamente muda de tom e se desculpa, mas o pedido de desculpas não impede a surra. Dove 5 diz a ele para se apressar, se desculpar e mover o carro. Os 2 idosos assistem e comentam que o garoto do 4º andar é legal. Eles se perguntam o que há de errado com seu amigo. Dove 5 tenta explicar o comportamento de seu amigo, dizendo que ele é basicamente autodidata quando se trata de boas maneiras. Tradução: o cara foi criado por um pai ausente e uma mãe ausente também. De cima, alguém observa de um prédio. O homem gordo se pergunta o que deveria fazer com aquele cara. A cena se move para o lugar de comida local. Dove 5 senta-se com seus novos amigos. Ele acena com um sorriso amigável e chama Ling Ling para fazer um pedido. Ling Ling responde calorosamente, reconhecendo-o imediatamente. Dove 5 elogia Ling Ling por sua perda de peso. O homem mascarado de antes percebe que, ao contrário dos agentes que apagam suas presenças, Dove 5 se mistura ao ambiente e parece apenas mais um local. Enquanto Dove 5 faz um bate-papo com Ling Ling, o homem mascarado pensa que, honestamente, é difícil dizer se Dove 5 é um bom agente ou não. Justo. Seu método de espionagem aparentemente se tornou o NPC amigável da vizinhança. O homem gordo recebe uma notificação que imediatamente chama todos de volta à base. Ele percebe que pode usar essa oportunidade. Dove 5 coça a parte de trás da cabeça e diz que precisarão fechar a base por um tempo. Ele acrescenta que não há necessidade de ficar lá e pergunta o que devem fazer. O homem gordo o interrompe imediatamente, dizendo que ele não está em posição de se preocupar com a base. Ele acrescenta que seu próprio status é o problema maior. O homem gordo pergunta se ele conhece o primeiro lema da agência. O lema é que eles trabalham nas sombras e visam a luz. O homem gordo explica que a regra básica da espionagem é não ser pego. Então, ele direciona o ponto diretamente para Dove 5, deixando claro que sua conduta descuidada como agente de operações especiais é um problema sério. Dove 5 começa a suar. O homem gordo avisa que se ele reportar isso, o jovem será demitido imediatamente. Mas depois ele acrescenta que avalia muito bem a capacidade de trabalho de Dove 5. O homem gordo diz que dará a ele uma última chance. Dove 5 repete a ideia, surpreso. O homem gordo explica que uma ordem de assembleia completa acaba de ser emitida, mas ele ainda não sabe qual é a missão. O homem gordo diz a ele que, se ele falhar nesta missão, sairá da área imediatamente e nunca mais voltará à China. A ordem é direta, sem margem de manobra, sem recomeços.
e definitivamente sem desculpas. Dove 5 sorri timidamente e pergunta se ele tem alguma escolha. Ele tenta brincar sobre se tem alguma chance. O homem gordo pergunta se ele quer ser demitido pela agência agora. Dove 5 imediatamente se retrai. Ele ri, faz um sinal de positivo e diz que, se eles disserem para ele pular, ele deve simplesmente perguntar quão alto. Em sua mente, ele sabe que está lascado. Ele decide deixar isso para lá. Sua expressão se torna séria e ele pensa em 5 bocas para alimentar. Ele decide que fará de tudo para que esta missão seja bem-sucedida. A noite cai sobre a base da NIS chamada Forest Path Bar. Dove 5 e o homem gordo descem as escadas em direção a ela. Dove 5 pergunta se o homem gordo vai lá com frequência. O homem gordo responde que esta é apenas sua segunda vez. Ele explica que Dove 1 e Dove 3 estão baseados lá. O homem gordo diz que todos os agentes das regiões próximas se reunirão lá. Ao se aproximarem da entrada, ele avisa Dove 5 para prestar atenção como um novato e não causar mais problemas de regulamentação. Dove 5 responde quietamente que entende. Em palavras simples, isso significa que quebrar regulamentos inclui coisas como usar nomes reais uns com os outros dentro da base. Um homem grande e sorridente está sentado a uma mesa segurando sua bebida. Ele cumprimenta alegremente o homem gordo como um velho amigo e o chama de primeiro irmão. O momento é insano. Ninguém está contestando as alegações de quebra de regras. Dove 5 exige uma explicação para isso, e o homem gordo explica que o nome sendo usado não é seu nome real de qualquer forma, e que as pessoas apenas o chamam de primeiro irmão. Alguém chama Dove 5 pelo nome errado, mas o homem gordo diz a ele que, a partir de agora, o nome dele é Hyun-gok. DO5 aceita e se senta com eles à mesa. O homem alegre se apresenta como DO1. Ele diz a DO5 para chamá-lo de primeiro irmão. Ele ri e diz que estará sob os cuidados do primeiro irmão. DO5 se inclina em direção ao homem gordo e sussurra, perguntando por que ele tem que ser Hyun-gok. O homem gordo responde em sussurro que é melhor do que o nome Samsung, que havia sido atribuído antes. DO5 admite que pode ser verdade, mas ainda parece incomodado. Então, primeiro irmão chama por Samsung para trazer 2 cervejas. DO5 cobre a boca e começa a rir para si mesmo. Ele acha o nome muito engraçado. Samsung entra na cena com sua mercadoria à mostra. O sorriso desaparece do rosto de DO5 quando ele percebe quão bela Samsung realmente é. Um homem da Sociedade Dragão Negro acende um cigarro enquanto corpos estão espalhados pelo chão. O chefe se senta à mesa e ordena que as cabeças e mãos sejam jogadas fora separadamente. Seus homens informam que agrediram todas as pessoas suspeitas, mas nada útil saiu disso. Sem pistas, apenas limpeza. O chefe diz que é hora de uma explicação da sala 34. Wu avança e diz que o líder da sala 34, diretor Choi, já chegou a Dandong. O chefe fica divertido no começo. Ele diz que Choi deve explicar o incidente do posto de gasolina corretamente. Então, Wu explica que Choi está exigindo compensação. O chefe reage imediatamente. Wu explica que Choi culpa a Sociedade Dragão Negro porque o incidente aconteceu em seu território. O chefe chama para a guerra e diz a seus homens para se prepararem. Sim, a diplomacia durou cerca de 3 segundos. Wishi o interrompe e diz que Shenyang ordenou que aceitassem a demanda. Se não conseguirem fornecer o produto norte-coreano ao porto de Incheon até o dia depois de amanhã, perderão o mercado coreano para os malaios. Eles também precisam acalmar o diretor Choi e comprar os remédios especiais que ele trouxe. O chefe odeia isso. Ele bate com força na mesa e xinga a gangue do sonho coreano por estar pronta para comprar a um preço alto se a pureza for boa. Então, ele transfere a culpa para o ladrão do posto de gasolina e pergunta a Wu se conseguiram algo da polícia. Wu diz que a análise das câmeras de segurança perto do posto de gasolina está quase concluída. O chefe sorri. Em breve, eles finalmente verão o rosto do ladrão. Hyun-guk se apresenta de forma desajeitada como DO5. DO1 ri e diz que pensou que DO5 seria mais um maníaco. Então DO3 aparece. Ela se apresenta, calmamente, e DO1 explica que ela é Samsung. Hyun-gok a vê e instantaneamente falha. Ele acha que ela é insuportavelmente linda. Sua mão treme enquanto ele pega sua cerveja. Ele tenta ser profissional, mas sua mente simplesmente desconecta. DO3 pergunta sobre o nome Hyun-gok. Ele entra em pânico e diz que se primeiro irmão diz que ele é Hyun-gok, então ele é Hyun-gok. Então, ele imediatamente se preocupa por ter soado muito ansioso. DO3 fica irritada com seu próprio codinome. Ela pergunta por que apenas o dela precisa ser assim, quando
existem tantos nomes normais. Do-1 tenta fazer uma piada sobre isso, mas ela o silencia rapidamente. Wok Sung-gyuk está lá, percebendo que os agentes não são o que ele esperava. Ele achou que Sam-sun poderia ser como uma famosa atriz da Coreia. Ele estava nervoso sobre conhecer todos, mas agora, cada agente aqui parece ter uma personalidade estranhamente intensa. Não exatamente a vibe de espião elite que ele imaginou. O homem gordo percebe Wok Hung-gek olhando e pergunta no que ele está olhando. Antes que isso possa ir a lugar algum, Do-1 bate palmas e começa a informar sobre a operação de amanhã. O homem gordo pergunta por que os outros agentes ainda não chegaram. Do-3 diz que eles ainda não chegaram. Do-1 diz que o restante se juntará amanhã, mas Hyun-gok tem algo para fazer primeiro. Do-1 menciona o carro que Hyun-gok fotografou no dia anterior. Ele diz que pertence a um indivíduo de alto risco que raramente mostra o rosto. Diretor Choi, o chefe da divisão de medicina especial da sala 39 da Coreia do Norte. Do-1 explica que Choi provavelmente se movia por causa da cena inexplicável do posto de gasolina. Também há um rumor de que alguém roubou dinheiro e os remédios especiais. Hyun-gok bebe em silêncio porque, sim, isso toca um ponto sensível. A missão é simples, mas não fácil. O diretor Choi está hospedado no Hotel Xianwei e deve se encontrar com a Sociedade Dragão Negro. Os agentes planejam capturá-lo antes desse encontro. O papel de Hyun-gok é se passar por um hóspede do hotel, tirar uma foto clara do rosto de Choi e segui-lo se ele se mover. Basicamente, ele precisa organizar todo o sequestro. Do-1 pergunta se há dúvidas. Hyun-gok levanta a mão e diz que sua câmera é muito grande para a tarefa. Ele pede algo menor, como uma câmera compacta ou uma câmera corporal. Do-1 fica empolgado e chama isso de missão de câmera escondida. Ele diz para Sam-sun ajudar ele. Sam-sun se aproxima e começa a checar as roupas de Hyun-gok para encontrar um lugar para esconder a câmera corporal. Hyun-gok congela enquanto ela se aproxima. Ele fica muito envergonhado. Ele pensa que, assim que encontrar seus 2,4 bilhões, ele vai pedir demissão. Mas com Sam-sun tão perto, ele começa a pensar que ficar no emprego pode não ser tão ruim. Realmente, muito ruim. No dia seguinte, o Hotel Shamway aparece à vista. Dentro da área do elevador do subsolo, o chefe do Dragão Negro espera com os homens e reclama que o elevador é muito lento. Um de seus homens diz que o diretor Choi está no quarto 1305. O garoto oportuno, Wanker Suave Zuhao Joyce, então diz que acabaram de receber uma foto do ladrão do posto de gasolina da polícia. O chefe rasga rapidamente o envelope e olha a foto. Sua expressão muda. Ele reconhece o ladrão de algum lugar. Ele diz que encontrará o bastardo e o esfolará vivo. O elevador se abre. Hyun-gok está dentro. Ele olha para fora e congela. O chefe do Dragão Negro está bem na sua frente, segurando a foto. Seus olhares se encontram. O chefe o reconhece. Sim, a missão ainda não começou, e Hyun-gok já está em apuros. Hyun-gok congela no elevador, enquanto o chefe do Dragão Negro estuda a foto em sua mão. Hyun-guk imediatamente percebe o grupo como óbvios gangsters. Ele se avisa para não reagir como se reconhecesse a Sociedade do Dragão Negro. O chefe o observa, sentindo que algo está errado. Sam-sun observa da vigilância. Ela diz urgentemente a Hyun-guk para agir normalmente, não como um agente, como um turista coreano idiota. Hyun-guk força um grande sorriso falso. Ele finge que encontrou um café famoso por seu bolo de morango. Ele até aponta para o café para mostrar o que quer dizer. É dolorosamente constrangedor, mas de alguma forma ele se compromete. O cara escolhe ser o idiota para viver mais um dia. A gangue começa a passar por ele, mas um homem agarra seu ombro. Ele faz um estalo ao dizer que ele está segurando o elevador por muito tempo. Hyun-guk entra em pânico por meio segundo. Sam-sun o empurra novamente para agir como um turista. Então, Hyun-guk começa a se debater, fingindo que não consegue falar chinês. Ele se desculpa, implora para que não o agridam e age completamente inofensivo. O chefe continua verificando a foto, ainda suspeito, mas decide que Hyun-guk provavelmente não é ninguém importante. Ele diz aos homens para se moverem. Enquanto eles saem, o chefe ordena que eles capturem o ladrão de motocicletas. Após a reunião, ele diz a eles para compartilharem a placa da motocicleta com os outros. Hyun-guk contata Sam-sun e pergunta sobre os homens da Sociedade do Dragão Negro que acabaram de passar. Sam-sun confirma suas identidades.
O homem, de cabelos claros, é Wu Shi, o líder da filial de Dandong. O grande chefe é Wang Yudong, o líder da filial da Sociedade do Dragão Negro em Dandong. Jungkook reage intensamente a esse nome. Ele se lembra do homem de cabelo vermelho amarrado mencionando o cara ligado ao velho Choi. Ele se lembra do velho Choi sendo eliminado. Sua expressão cai. Wang Yudong não é apenas mais um gangster para ele. A cena muda de volta para a operação. Hyun-guk senta-se em uma mesa e nota que os dois lados já estão se encontrando. Samsung diz que a Sociedade do Dragão Negro agora é uma variável. A operação continua conforme o planejado. O objetivo é claro: capturar o líder da divisão de medicamentos da Sala 39 da Coreia do Norte. Pombo 1, diz Hyun-guk, enquanto o Pombo 5 deve comandar os agentes das operações secretas quando o momento perfeito chegar. O sucesso ou fracasso da operação pesa sobre ele, sem pressão, totalmente carga normal de novato. Então, Samsung o alerta. Os carros da Jiwa, Sociedade do Dragão Negro, estão se movimentando. Ela diz que, se a reunião acabou, o alvo provavelmente se moverá separadamente. Em breve, o carro do alvo sai, e Hyun-guk o segue em sua motocicleta. O plano é atacar quando houver menos pessoas ao redor do alvo. Todos os agentes seguem a liderança de Hyun-guk. Samsung diz a ele para não perder o alvo de jeito nenhum. Mas dentro de outro carro, Wang Yudong avista a motocicleta. Ele percebe que Hyun-guk é quem os roubou. Ele sorri e diz que tem sorte de encontrar a motocicleta da foto. Wang ordena a seus homens para atropelarem Hyun-guk na próxima esquina. Ele diz para jogá-lo no porta-malas e trazê-lo. Sim, isso acabou de se transformar de uma missão de rastreamento em GTA V. Wudinho para. Ele aponta que o carro que Hyun-guk está seguindo pertence ao diretor da Sala 39, Choi. Wang percebe o que isso significa. Se o ladrão de gasolina está seguindo Choi, então Hyun-guk pode não estar agindo sozinho. Wang assume imediatamente que os norte-coreanos estão tramando contra ele. Ele explode e ordena que todos se armem e se reúnam. A perspectiva muda para o diretor da Sala 39, Choi Young-gil. Ele também nota o caos atrás dele. Por seu lado, parece que a Sociedade do Dragão Negro está fazendo um movimento selvagem. Seus homens dizem que chegarão ao armazém em breve, e Choi diz a eles para não pararem até chegarem lá. Choi fica irritado que a Sociedade do Dragão Negro está os seguindo tão abertamente. Ele pergunta: por que eles estão agindo como se não estivessem nem tentando se esconder? Enquanto isso, Hyun-guk continua seguindo o carro de Choi. Atrás de Hyun-guk, a Sociedade do Dragão Negro o segue. Samsung digita rápido, verifica a placa e percebe que o carro atrás de Hyun-guk pertence ao Dragão Negro. A estrada agora está amaldiçoada. A Sala 39 à frente. Hyun-guk no meio. Dragão Negro atrás dele. O pior sanduíche de todos. Hyun-guk percebe por que eles estão o perseguindo. Ele se lembra de ter roubado da Sociedade do Dragão Negro 2,4 bilhões de won e 20 quilos de medicamentos especiais no total, valendo cerca de 5 bilhões de won. Então vem a ficha. Eles descobriram. Jogo. Ele entra em pânico sob o capacete. Se eles o pegarem, ele está morto. Ele começa a perder o controle enquanto continua pilotando, implorando por sua vida em modo puro de medo. Samsung diz a ele para se manter firme porque os agentes chegarão em 5 minutos. A equipe de operações secretas da ENIS começa a se mover. Ao mesmo tempo, toda a filial de Dandong do Dragão Negro está se dirigindo para eles em modo de combate total. Agora, 3 forças estão correndo na mesma confusão. A Divisão de Medicamentos Especiais da Sala 39 da Coreia do Norte, os Mad Dogs da NIS e a Sociedade do Dragão Negro. Samsung continua tentando trazer Hyun-guk de volta ao foco. Ele continua acelerando, preso entre o alvo e a gangue que o persegue. Restam 5 minutos até o derramamento de sangue. Hyun-guk ainda está na moto, ainda em pânico, e toda a operação está a um giro ruim de distância de explodir. "Faça logo!" grita Hyun-guk, enquanto a cena corta para uma casa segura da Sala 39 na Coreia do Norte. Dentro da casa segura, um líder respira pesadamente e pergunta por que Hyun-guk não está fazendo nada. Hyun-guk responde do lado de fora, mas a situação já é ridícula. Ele está agachado na frente do cachorro de uma velha, segurando suas patas enquanto ela fala feliz com ele. Hyun-guk entra em pânico, imaginando como tudo virou isso. A velha continua agindo amigável, empurrando o cachorro em direção a ele, e Hyun-guk fica preso brincando enquanto uma crise de operações secretas se desenrola nas proximidades. O cara foi convocado para o dever de cachorro de emergência. Ele explica a Samsung que estacionou a motocicleta em um parque próximo e ninguém o seguiu até lá.
Ele diz que a Sociedade do Dragão Negro o perseguiu por um tempo, depois parou. Depois disso, o alvo saiu e entrou em uma casa. Hyun-guk olha para o prédio e diz que parece uma casa segura da sala 39. Hyun-gok segura o cachorro. Ele diz que vai checar com a sede primeiro. Sam-sun lhe informa que outros agentes estão por perto. Eles devem manter a posição e observar como as coisas se desenrolam. Então, disparos começam a ecoar da casa de segurança. Hyun-gok olha para cima, chocado. Sam-sun também ouve e pergunta o que aconteceu. Hyun-gok percebe que a Sociedade do Dragão Negro está atacando a casa de segurança da sala 39. Dentro, homens do Dragão Negro invadem o prédio armados. Eles disparam pelos cômodos e gritam que aquelas são as pessoas que os roubaram. Ordenam que todos dentro sejam executados. Eles dizem uns aos outros para recuperar o dinheiro e os medicamentos especiais. A casa de segurança se transforma em um verdadeiro banho de sangue. Hyun-gok observa de fora. Ele finalmente entende por que estão lutando. Admite que a razão pela qual estão em conflito é por causa dele. É um pequeno momento de autoconsciência, uma queda rara. Sam-sun diz que se as coisas continuarem assim, a operação vai falhar. Hyun-gok lembra que lhe foi dito que se a missão falhasse, ele estaria acabado. Então, sua mente vai direto para o verdadeiro pesadelo. Se ele for expulso, não poderá mover o dinheiro. Seus 2,4 bilhões estarão perdidos. Isso ativa o interruptor. Hyun-gok diz a Sam-sun que a Pomba 5 está avançando. Sam-sun entra em pânico porque ela é uma agente de inteligência não combate. Hyun-gok não está nem com uma arma. Ele olha para baixo e começa a tratar a sacola de supermercado como equipamento. Sam-sun percebe o que ele está fazendo e grita que ele está usando uma sacola de compras como arma. Sam-sun diz a ele para agir como uma pomba e ficar parado. Então, ele agarra o carrinho e diz que tem 5 bocas para alimentar. De volta à Coreia, a vida de aluguel se tornou oficialmente sua fonte de poder. Ele caminha em direção à casa de segurança, arrastando o carrinho floral atrás de si. Sam-sun o chama de insano e se pergunta o que uma pomba pode fazer lá. Um guarda do lado de fora nota o carrinho rangendo. Antes que ele possa reagir, Hyun-gok se lança de cima. Uma lata de comida para cachorro voa pelo ar e acerta o guarda. O guarda cai imediatamente. Hyun-gok aterrissa e continua em movimento. Sam-sun o observa pelo monitor e se pergunta o que ele realmente é. Ele entra com total confiança, ainda arrastando o carrinho. Sam-sun percebe que ele não tem armas adequadas e nenhum plano. Mas Hyun-gok simplesmente continua. O homem realmente está entrando em um tiroteio com mantimentos. Momento de armadura de enredo no auge. Dentro, ele começa a usar o que tem. Uma extensão elétrica se torna uma arma. Uma cavala congelada se torna uma arma. Homens gritam enquanto ele os derruba com itens aleatórios da casa. Sam-sun diz que ele não parece nem um pouco um agente de operações secretas, mas é insana e poderosamente forte. Hyun-gok chega ao quarto onde estão os medicamentos especiais e o dinheiro. Ele se abaixa perto das sacolas e as verifica. Alguém do Dragão Negro grita que encontraram os medicamentos especiais e o dinheiro. Hyun-gok percebe que o tiroteio está basicamente acabado. O chefe do Dragão Negro ordena que seus homens peguem os dólares e os medicamentos especiais e saiam antes que testemunhas cheguem. Seus homens dizem que acabaram com todos e não há mais nada para checar. Isso atinge Hyun-gok com força. A Sociedade do Dragão Negro tomou seus 2,4 bilhões, então ele percebe que também acabaram com o líder da sala 39. Isso é ruim, muito ruim, como se fosse o fim de sua carreira e de sua carteira. Do lado de fora, os sobreviventes da sala 39 se reagrupam. Uma mulher diz ao diretor Choi que seu passagem secreta provavelmente será descoberta em breve também. Choi está furioso e amaldiçoa a Sociedade do Dragão Negro por ter ido tão longe. Ele jura que fará com que paguem. Então a mulher, Song-in, nota algo. Ela aponta para a moto estacionada de Hyun-gok. Choi a reconhece como a mesma moto que o Dragão Negro estava usando para persegui-los. Ele sorri e decide que o céu deve estar o ajudando. Ele ordena a Song-in que coloque um dispositivo de rastreamento na moto. Enquanto isso, Hyun-gok corre pela área com o carrinho de compras, tentando voltar para a moto. A armadilha já está sendo montada sem que ele saiba. Choi decide que quem estiver montado naquela moto os levará direto para o ninho do inimigo. Ele promete que amanhã fará com que paguem pela humilhação. E Hyun-gok ainda está se movendo, completamente alheio ao fato de que sua moto se tornou um feixe de rastreamento. Uma missão, 3 facções e, de alguma forma, o carrinho de compras teve mais tempo de tela do que equipamentos de espionagem reais. As luzes da polícia piscam perto da casa de segurança, e Hyun-gok sai correndo com o carrinho floral ainda na mão.
Ele se dá conta de que se a polícia o pegar aqui, toda a confusão acabará. Ele precisa da moto, e precisa dela rápido. Então um carro para. Hyun-gok fica tenso pensando que pode ser a polícia. Mas Dae-gun se inclina para fora e ordem que ele entre. Hyun-gok pula para dentro e o carro acelera. Dae-gun imediatamente o repreende por ter entrado na cena sozinho. Hyun-gok responde como se isso fizesse total sentido, dizendo que foi para confirmar se a operação havia falhado. Dae-gun não estava preparado para essa resposta. Hyun-gok explica que verificou os corpos dentro e o corpo do alvo não estava lá. Ele conclui que o alvo provavelmente escapou por uma passagem secreta. Portanto, tecnicamente, a operação não falhou completamente. Lógica insana, mas ele está de pé nos negócios. Mas de volta à base, a Pomba 1 muda o roteiro instantaneamente. Ele levanta os 2 polegares e declara a operação um sucesso. Todos reagem, e Dae-gun está completamente perdido. A Pomba 1 pergunta como isso pode ser um sucesso quando falharam em capturar o alvo e nunca conseguiram entrar propriamente. A Pomba 1 diz que tudo isso é graças a Hyun-gok. Hyun-gok simplesmente está lá parado, como se também precisasse de legendas para o que está acontecendo. Sam-sun explica a verdadeira razão. O objetivo de capturar o alvo era obter informações da Sala 39, mas Hyun-gok já trouxe de volta itens úteis da cena. A sacola de compras é mostrada com tudo dentro: um smartphone, laptop, disco rígido externo, placa de vídeo, carteira, dinheiro, relógio e joias. Dae-gun percebe que Hyun-gok simplesmente pegou o que conseguiu encontrar. Comportamento de Goblin do saque. De alguma forma, o valor da missão. A operação só teve sucesso porque Hyun-gok teve sorte. Da-gyeon ainda recomenda a ação disciplinar contra Dove 5. Sam logo concorda que Hyun-gok agiu de forma independente, sem ordens. Ele diz que foi uma decisão muito errada. Isso poderia ter arruinado toda a operação e colocado sua vida em risco. Dove 1 escuta e admite que, do ponto de vista de um comandante, esse é um ponto justo. Mais tarde, os agentes se reúnem em torno de uma mesa para comer e beber. Dove 1 diz que um sucesso ainda é um sucesso. Então eles devem deixar o caso de Hyun-gok ali. Outros agentes se juntam, incluindo os agentes de Dalian, Rock 8 e Rock 5, e os agentes de Shenyang, Rock 7 e Rock 6. Alguém pergunta onde está Samsung. Dae-gun diz que ela está analisando os dados que Hyun-gok trouxe. Embora ele ache que ela possa estar fazendo birra por não ter conseguido punir Hyun-gok, ele faz um comentário sobre a personalidade e o casamento dela. Senhor, preste atenção no ambiente. O clima se transforma em uma festa repentina. A carne vai para a grelha. O soju aparece e Hyun-gok fica ali se sentindo estranhamente vazio. Dove-un diz que está de ótimo humor e traz algo especial que mandou trazer. É kimchi caseiro. Depois de viver no exterior por tanto tempo, a comida de casa tem um sabor diferente. Por um momento, toda a bagunça da missão se transforma em um jantar em família. Então, Dae-gun desanima o clima. Ele diz a Hyun-gok para não levar a mal, mas afirma que ele só sobreviveu porque teve sorte. Ele diz que, em sua época, agir assim teria feito com que ele fosse espancado até quase a morte. Hyun-gok fica em silêncio. Os outros agentes começam a discutir. Alguns dizem que os procedimentos são importantes e que os novatos não devem agir sozinhos. Outros dizem que um sucesso ainda é um sucesso. A mesa fica rapidamente constrangedora. Hyun-gok fica ali se perguntando por que todos estão brigando por causa dele. O clima está arruinado, e ele claramente só quer que isso acabe. Dove-un de repente se intromete e pergunta qual é a coisa mais importante para um agente da NIA. Dove-gyeon responde com a regra do livro: siga os planos, siga os princípios, trabalhe nas sombras e mire na luz. Dove-un bate na mesa e diz que isso não é o que ele perguntou. Ele diz que todos deveriam se lembrar do que Hyun-gok disse antes de entrar na casa segura. Hyun-gok parece confuso. Dove-un explica que viu as imagens da câmera corporal de Hyun-gok. Hyun-gok entrou em uma cena de tiroteio sozinho e desarmado, cercado por tiros e corpos. Antes de entrar, ele disse que havia algo que ele precisava proteger a todo custo. Hyun-gok sabe a verdade. Ele se referia ao seu dinheiro. Mas Dove-un interpreta completamente errado. Ele diz que Hyun-gok entrou naquele inferno, envolvendo a Sala 39 da Coreia do Norte e a Tríade Chinesa, para proteger a República da Coreia e a vida cotidiana de seu povo. Todos ficam atordoados com a ilusão por um segundo. Então os agentes começam a aplaudir. Eles dão a Hyun-gok uma ovação de pé e louvam.
seu patriotismo. Hyun-gok só fica sentado ali, confuso. Então ele os agradece timidamente. O cara acidentalmente se tornou um herói nacional ao proteger seu dinheiro. Ele decide levar isso adiante e pensa que deve procurar a motocicleta. No dia seguinte, um rastreador na motocicleta começa a se mover. O diretor Choi recebe o relatório e reage com satisfação. Ele ordena que todas as forças se mobilizem. Homens armados se preparam para a ação. A ordem é clara. Hoje, eles invadem o esconderijo. A casa segura reaparece à noite, e o próximo desastre já está se formando na casa segura secundária da sala 39. A operadora reporta que o rastreador da motocicleta parou. Ela também confirma que encontraram o esconderijo nas proximidades. O diretor Choi se anima imediatamente e ordena que todas as forças se mobilizem. Carros rolam pela noite. A caça começou. Hwang-gok e o cara gordo observam os homens, reconhecendo o número como um veículo da sala 39. Os homens sacam suas armas, prontos para recriar a Segunda Guerra Mundial. 12 horas antes, os agentes estão de volta à base. Rock 7 diz que tudo isso é graças a Hwang-gok. Hwang-gok está confuso, mas Rock 6 explica que, por causa dele, os agentes Seol-hyang não precisam mais ficar. Eles vão embora chamando-o de supernovato. A segunda operação começa. Dove-1 explica que o objetivo é impedir o saque de medicamentos especiais da Sociedade Dragão Negro. Mais especificamente, eles precisam bloquear os medicamentos especiais da Coreia do Norte de entrarem na Coreia do Sul através do porto de Incheon. Usando os dados da sala 39 que Hyun-gok trouxe, eles descobriram que uma operação de saque de medicamentos especiais no porto de Incheon está chegando em breve. Dove-1 diz que todos têm seus deveres, mas essa operação se torna prioridade máxima. Seu primeiro objetivo é encontrar a sede da filial de Dandong da Sociedade Dragão Negro. Dove-1 diz que eles têm 6 locais suspeitos. Hound-gok, de repente, diz que sabe onde está. Todos reagem. A sala fica em silêncio porque o novato acabou de resolver casualmente o primeiro passo. Sam logo pergunta como ele chegou a essa conclusão. Hound-gok sorri e diz que ele apenas teve sorte. Ele explica que recentemente obteve essa informação através de trabalho de inteligência pessoal. Um flashback mostra ele recebendo informações de alguém. Ele admite que não planejou, mas tudo se encaixou. Ele começa a explicar a situação em torno do mercado de medicamentos especiais. Os outros agentes ouvem, surpresos que ele já sabe tanto. Samsung observa que a fonte pode não ser perfeitamente confiável, mas eles estão sem tempo. Primeiro, o cara diz que a vida é 7 partes sorte e 3 partes plano, e Hyun-gok é outra coisa. Dae-gwon observa Hyun-gok de perto. Ele pensa que Hyun-gok claramente não planeja nada, mas tudo de alguma forma dá certo. Até ele se pergunta se alguém pode realmente ser tão sortudo. Os agentes aplaudem. Hyun-gok apenas fica ali com uma expressão em branco, como se ainda não soubesse porque todos continuam elogiando-o. Dove-1 diz que eles podem se mover imediatamente. Hyun-gok aponta que não tem sua motocicleta porque a deixou no último local da operação. Dove-1 diz para ele ir com Dae-gun de carro, pegar a moto primeiro e depois ir para perto da filial de Dandong da Sociedade Dragão Negro e vigiar a área. Ao mesmo tempo, a sala 39 já está rastreando essa motocicleta. A operadora relata que o rastreador está se movendo. O diretor Choi ordena que todas as forças sigam! Hound-guk e Dae-gyeon chegam perto da área. Do carro, eles avistam os veículos do quarto 39 se aproximando da filial da Sociedade Dragão Negro em Dandong. Dandong vê o caminhão e percebe que pertence ao quarto 39. Ele pergunta como eles encontraram este lugar. Antes que haja qualquer resposta, os homens do quarto 39 invadem o armazém. O tiroteio começa imediatamente. Eles atacam a filial do Dragão Negro e ordenam que seus homens não deixem ninguém passar. O lugar inteiro se transforma em um tiroteio. Dandong diz que eles estão lutando novamente. Ele não sabe como os norte-coreanos encontraram o armazém de medicamentos especiais da Sociedade Dragão Negro, mas admite que isso é bom para eles. Hwang-guk diz que o Dragão Negro não poderá roubar nada agora. Portanto, a operação é basicamente um sucesso. Dae-gyun olha para ele e diz que não há razão para isso, mas seu instinto o avisa que tudo isso é culpa de Hwang-guk. Hwang-guk pensa que a missão deveria ter levado anos, mas agora está terminando em um dia. Ele observa
observa o armazém e diz que parece que a Coreia do Norte ganhou o tiroteio. Então ele se pergunta o que eles estão procurando. Dong-gok o avisa para não contar com a sorte. Ele diz que o inimigo não parece ter encontrado muito e está apenas furioso enquanto se retira. Ele começa a pensar que espionagem depende de planejamento, então ele precisa ensinar isso para o novato. Então ele se vira. Hound-guk já foi. Dong-guk o vê subindo pela abertura e indo direto para o armazém do dragão negro. Ele grita atrás dele, mas Hound-guk continua em movimento. Daekyong fica furioso. Ele pensa que Hound-guk teve sorte uma vez e agora desenvolveu um mau hábito. Ele decide que esse garoto precisa de uma séria lição. Então Hound-guk volta carregando sacolas pesadas em ambas as mãos. Daekyong decide que hoje é o dia em que ele terá um confronto com um novato. Hwang-guk diz a Daekyong para ajudá-lo a pegar os sacos de dinheiro e sair. Daekyong para. Então ele verifica a bolsa e vê pilhas de dinheiro dentro. Sua atitude muda instantaneamente. Ele grita que é realmente dinheiro. Ele tira os maços e até os cheira, trazidos dobrados em velocidade máxima. Dao-jeon imagina o que essa quantidade de dinheiro significa. Ele diz que com esse dinheiro, eles nunca mais precisarão tocar na bolsa de valores. Hwang-guk o repreende por cheirar o dinheiro e manda ele se apressar e mover as bolsas. Dao-jeon ri e observa que Hwang-guk falou de maneira muito casual com seu superior. Daegon perde a paciência e diz que há mais 4 sacos como este. Então Daegon precisa se apressar. Daegon faz uma pausa. Então ele fica ruborizado e concorda docemente. A segunda operação termina em um único dia. Mais tarde, Daegon pergunta para onde eles estão indo. A resposta os direciona diretamente para a Sociedade Dragão Negro. Algumas horas antes, Hound Dog e Daegon observam as consequências perto da filial da Sociedade Dragão Negro em Dandong. Hang-guk diz que parece que a Coreia do Norte ganhou o tiroteio, mas eles estavam procurando os medicamentos especiais e não pareciam ter encontrado muito. Eles ficaram irritados e se retiraram. Hang-guk pensa sobre o que os norte-coreanos queriam: dinheiro, medicamentos especiais e vingança pelo ataque à Casa Segura. Então, ele entende. Se eles saíram apressados, algo importante pode ainda estar dentro. Daegon corre repentinamente para o armazém. Hound-guk o segue porque também quer parte do saque. Enquanto corre, Hwang-guk pensa sobre o que é mais importante do que dinheiro. Ele se lembra do velho Choi, que foi praticamente seu único companheiro. Ele se lembra do Pomba 2, o agente negro que tentou impedir a entrada dos medicamentos especiais na Coreia. O Pomba 2 foi eliminado por Wang Yudong. Hwang-guk decide que, não importando quem acabou com Wang, ele precisa ver o corpo de Wang Yudong com seus próprios olhos. Ele entra na sala com a arma pronta. Então ele encontra Wang Yudong encostado em uma cadeira, gravemente ferido e quase sem vida. Hwang-guk se coloca na frente dele e chama seu nome. Wang Yudong ainda responde, dizendo que Hwang-guk já falou demais e está morto agora. Mas Hwang-guk vê a situação claramente. Os norte-coreanos já se vingaram por ele. Hwang-guk junta as mãos e reza para que o velho Choi descanse em paz. Um objetivo foi alcançado. Agora só resta um. Ele percebe que os norte-coreanos recuaram rápido demais. Isso significa que havia algo escondido no armazém e eles falharam em encontrá-lo. Eles já verificaram os lugares óbvios. Então Hound Dog começa a procurar o que parece estar errado. Ele estuda a sala, uma planta derrubada, uma mesa, alguns objetos aleatórios. Então ele nota a estante. A princípio, ele pensa que o rosto de Wang Yudong é a coisa que parece fora do lugar. O cara realmente faz uma pausa no meio da investigação só para provocar um homem moribundo. Mas então ele se concentra. A estante em si é estranha. Não é um exibidor de bebidas, é apenas uma estante. E Wang Yudong definitivamente não parece um cara que lê. Imagine um enorme mafioso sentado lendo fanfic o dia todo. Hilário. Hwang-guk pressiona a estante. Ela se move. Uma porta escondida se abre. Dentro, ele encontra um espaço secreto cheio de pilhas de dinheiro. Grande fortuna. Ele joga todos os medicamentos especiais no vaso sanitário e traz de volta o bolso de dinheiro abandonado. Base, Hang-guk e Daegon retornam com sacos de dinheiro. Os agentes olham em descrença. Durejeon diz que contou, e é 20 milhões de dólares, cerca de 2,4 bilhões de won. Hwang-guk encontrou isso na cena. Durejeon imediatamente sugere dividir em 400 milhões de won para cada um. Hwang-guk faz um sinal de positivo radiante e descarado. Todos perdem a cabeça. Os agentes correm em sua direção, gritam seu nome e levantam suas bebidas em um brinde a Hwang-guk.
Um prato é trazido e alguém apresenta um ensopado de Pollock no estilo Mason. O clima se transforma em uma festa completa. Eles estão agindo como se Hound Gook tivesse ganhado o funcionário do ano. Quatro Olhos diz que realmente aprendeu a fazer o prato certo porque sua mãe tem um restaurante em Mason. Então ele nota que Samsung não está comendo e pergunta sobre ela. Hound Gook diz que ela provavelmente está ocupada e pede que ele a deixe em paz. Hangul muda de assunto e pergunta a Daegon como enviar dinheiro de volta para a Coreia. Daegon imediatamente diz que lhe dará o número de um corretor mais tarde. Hwang-Guk é pego de surpresa com a facilidade com que responde. Dae-Gyun explica que a taxa é alta, mas o corretor é confiável. Ele também avisa Hwang-Guk para não desistir nos próximos anos. Se Hwang-Guk desistir e começar a gastar dinheiro imediatamente, as pessoas ficarão desconfiadas. Embora ele seja gentil, outras agências não podem mexer com ele facilmente. Hang-Geuk nota que Dae-Gyun mudou completamente, só porque lhe deu dinheiro. Ele fica irritado, mas Dae-Gyun continua agindo de forma amigável. Dae-Gyun fala como se fossem família agora, porque fizeram 1 bilhão juntos. Se alguém me desse 1 bilhão, pode ter certeza de que eu também agiria como um irmão. Hang-Geuk quer bater nele pela forma como fala, mas então tem uma ideia. Ele diz que mesmo se ficar, ainda há um problema. Sua antiga base foi exposta. Daegu responde que ele irá atribuí-lo a uma base diferente. Hound-Guk consegue exatamente o que precisava. Dicas para transferências de dinheiro não tão legais, além de uma nova base. Claro, o grande problema persiste. Ele está ficando louco porque não pode ficar com os 2,4 bilhões só para ele. Ainda assim, olha para os agentes ao seu redor e admite que agora tem uma nova família. O grupo sorri ao redor dele como se, de repente, fossem uma grande família encontrada. Parece muito acolhedor, mas também extremamente suspeito. Ele desaba em lágrimas, dizendo a si mesmo que não há como lidar mentalmente com a perda de tanto dinheiro. Ele grita sobre seu dinheiro, completamente arrasado. Nova família ou não, a ferida em relação ao dinheiro ainda está fresca. No bar Naya Safe House Forest Trail, Samsung entra furiosa. Ela exige ser enviada para o campo na próxima missão. Ela aponta que Hwang-Guk, que também é um pombo, faz trabalho de campo, então ela quer a mesma chance. Ela não está pedindo educadamente, ela está agitada. Primeiro Bro a provoca e lembra que o Pigeon No. 5 tem um talento especial como agente. Samsung chama isso de discriminação. Ela diz que tem praticado e treinado constantemente, então merece uma chance também. Samsung joga Hwang-Guk debaixo do ônibus ao admitir que os resultados de Hwang-Guk são impressionantes, mas ele não segue planos. Ele simplesmente sobrevive com sorte. Samsung se opõe, mas primeiro Bro diz que, em seu nível, ele vê as coisas de forma diferente. Ele explica que em seu mundo, onde cada missão é de vida ou morte, completar uma operação à sua maneira mostra verdadeiro controle. Para ele, a sorte de Hound Dog não é apenas sorte. Samsung ainda está irritada. Primeiro Bro lhe diz que ela terá sua chance mais tarde. Ela fica irritada porque ele sempre diz isso para mais tarde. Ao chamar isso de perigoso, ela insiste que não é inútil. Primeiro Bro fica em silêncio e olha para sua cerveja. Isso encerra rapidamente a discussão. Samsung lê o ambiente, pede desculpas e diz que vai descer. O momento fica estranho após sua saída. Primeiro Bro senta-se sozinho. Ele toca seu peito, pega um pequeno medalhão e olha a foto dentro. Ele exala suavemente, permanecendo parado na mesa. A cena muda para esta noite. Hwang-Guk dirige um carro alugado pela cidade em direção à sua antiga casa segura. Ele olha para o prédio e pensa que é uma pena que esta seja a última vez, porque ele se apega ao lugar. Ele abre a parte de trás do carro. Ele limpou a casa segura porque precisa se mudar. E também fez alguns negócios pendentes no porta-malas. Caixas de dinheiro estão esperando. Hound-Guk trata o dinheiro como um companheiro precioso, dizendo que ele sofreu sob a terra e permanecerá com ele de agora em diante. O Bro está emocionalmente ligado à bolsa. Compreensível, mas ainda insano. Ele se lembra de desenterrar os 2,4 bilhões de won que enterrou no posto de gasolina, combinado com os 4 bilhões de won da última operação. Isso totaliza 6,4 bilhões de won. Após a taxa do corretor, ele calcula que receberá 5,4 bilhões de won. Hound-Guk está basicamente vibrando de ganância, então ele de repente para e diz ao seu dinheiro para esperar. Ele se lembra que alguém apagará os vestígios de sua vida lá e moverá tudo para o novo lugar.
Dentro da casa segura, Hound Gook agora está vestindo roupas de limpeza e limpando as coisas. Ele ouve batidas na porta. Uma voz do lado de fora o chama, o jovem do quarto andar, e diz que sabe que ele está lá dentro. Hound Gook percebe que é o chefe Hale da agência imobiliária lá embaixo. O chefe Hale reclama que se Hwang Gook colocou a casa à venda, ele deveria mostrar o interior. Hwang Gook o deixa entrar com um sorriso amigável. Ele pensa sobre os dois velhinhos curiosos do bairro, chefe Hale, da imobiliária, e chefe Jin, da loja de ferragens. O chefe Hale parece prático, então Hwang Gook acha que só precisa responder às suas perguntas corretamente. O chefe Hale pergunta se Hwang Gook quebrou algo na casa. Ele diz para o chefe olhar ao redor e diz que tudo deve sair sem problemas. Hound Gook acompanha a conversa e diz que terminará de limpar e sairá hoje. Então o chefe Hale de repente pergunta se Hound Gook está apagando seus vestígios de vida e se mudando para outra casa segura. Hound Gook congela. O chefe Hale saca uma arma. Sim, a missão secundária de locador se transformou em contra-inteligência. O chefe Hale aponta a arma e diz que Hound Gook tem andado demais. Hound Gook levanta as mãos e tenta descontrair, dizendo que deve haver um mal-entendido. Enquanto fala, Hound Gook tenta lentamente diminuir a distância. Ele pensa que se chegar perto o suficiente, pode dominar o chefe Hale. Mas o chefe Hale nota isso imediatamente e o avisa que, se ele se aproximar, não hesitará. Hound Gook para. Ele percebe que o chefe Hale sabe exatamente o que está fazendo. Se o chefe Hale o deixar chegar perto, Hwang Gook pode desarmá-lo, então o homem não está blefando. Ele sabe o suficiente. Então, o chefe Hale diz isso abertamente. Ele chama Hwang Gook de agente da República da Coreia. Hwang Gook fica chocado. O chefe Hale o avisa para não tentar nada. Ele segura uma arma e um dispositivo dizendo que, se um tiro for disparado ou se ele apertar um botão, o local será isolado e as forças especiais invadirão. Hound Gook entende a situação. O chefe Hale veio para conversar. Se quisesse acabar com ele, já teria atirado. Mesmo assim, ele pergunta se foi realmente necessário ir tão longe. O chefe Hale diz que se não tivesse feito isso, Hound Gook teria fugido ou o atacado. Leitura justa. Irritantemente justa. O Hound Gook permanece parado. Ele faz uma pergunta antes de falarem. A filiação do chefe Hale. O chefe Hale sorri e diz que é da MSS, o Ministério da Segurança do Estado. Hwang Gook reconhece imediatamente como a principal agência de contra-espionagem e segurança da China. O chefe Hale abaixa ainda mais o clima. Ele diz que a partir de agora fará uma proposta a Hwang Gook que ele não pode recusar.